Item 4 do nosso livro: Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Estudando o livro do profeta Jeremias. Bom, eu separei aí o versículo 14, que diz: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Se o povo abandonasse os deuses estranhos, o Senhor o receberia novamente. E Deus promete pastores segundo o seu coração, que os apacentariam com ciência e inteligência. O contraste era grande. O povo estava longe de Deus, os sacerdotes que não conheciam a lei e profetas que profetizavam em nome de Baal. Eles seriam substituídos por pastores que ensinariam com ciência. Ou seja, homens que conhecem a lei e ensinariam com inteligência, ou seja, sabedoria. Infelizmente, Israel não se arrepende, nem o cativeiro os fará voltar ao Senhor. Observe que no versículo 8, eu separei o versículo 14, né? O versículo 8, nós estamos estudando de Jeremias capítulo 3, versículo 6 a 25, o versículo 8 diz: E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o líbano de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela se prostituiu. Ou seja, Deus primeiro deu o líbano de divórcio ao reino do norte, né, que era chamado de Israel. Assim, as 10 tribos do norte foram nomeadas após a divisão. E o reino do sul, formado das tribos de Judá e Benjamim, também agora recebia outro nome, que era o nome de Reino de Judá ou Reino do Sul. Então vamos lembrar na nossa introdução que Jeremias ele está profetizando cerca de 20 anos antes do cativeiro babilônio. E ele está alertando Israel a todo momento, mas eles não mudam o seu caminho. No capítulo 3, versículo 16, diz: a arca do concerto do Senhor. Né? Lendo o versículo 16 todo, se tiver com a sua Bíblia aí, diz: E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz Yahvé, nunca mais se dirá a arca do concerto de Yahvé, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Bom, o que significava a arca do concerto para Israel? O comentário do nosso livro diz: é a última vez que o Antigo Testamento fala da arca do concerto. Acredita-se que ela foi levada para a Babilônia na destruição de Jerusalém no ano 586 e nunca mais foi encontrada. Bom, nessa parte aqui da profecia de Jeremias, certamente ainda não aconteceu o ano de 586 e essa parte do cativeiro. O ano de 586 é a terceira leva de cativos de israelitas, né? Provavelmente, aqui nesse capítulo, Jeremias ainda está profetizando ali nos dias de Josias. Josias vai morrer, depois um filho dele ficará um tempo bem pequeno no trono e logo será substituído, e então começará o cativeiro babilônio. Então, nesse momento aqui, a arca do concerto ainda estava com Israel. É a última vez que a Bíblia fala na arca do concerto, estando com Israel. Acredita-se que ela foi levada para a Babilônia, só que quando é falado dela, do retorno da Babilônia, em nenhum momento é dito que eles trouxeram a arca de volta. Até estando cativo na Babilônia, é falado, por exemplo, do castiçal, lá em Daniel capítulo 5, quando Beltesazar, ele fez um banquete e mandou pegar os vasos, né, todas as coisas do templo de Salomão, para eles poderem beber vinho. O que aconteceu? Apareceu aquela mão escrevendo
mene tekel parzim. Pesado foste na balança e achado foste em falta. Mas na arca do concerto não se fala. Então não se tem certeza se a arca foi levada para a Babilônia. Mas o interessante é que esse versículo, ele fala de um outro simbolismo que iria substituir a arca do concerto. Porque a arca do concerto, o que era? Ela era um símbolo da presença do Senhor. Por isso Josué, quando foi atravessar o Rio Jordão, ele falou para os sacerdotes botarem a arca no ombro e caminharem, e automaticamente as águas parariam, e pararam. Então a arca, ela era um símbolo da presença do Senhor. Mas aqui nesse texto, Jeremias está dizendo que vai chegar um tempo em que a arca do concerto, quer dizer, ela não vai ter mais esse simbolismo, mas sim toda a cidade de Jerusalém, toda a terra, todo aquele local vai ser um símbolo da presença do Senhor, tá bom? Esse texto ele está falando o quê? Ele está falando de um momento futuro. Vejam também o versículo 17 deste texto de Jeremias, que diz: naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Olha, então a arca do concerto era o trono do Senhor, era o símbolo do trono do Senhor. Mas Jeremias diz que naquele tempo, quando eles se converterem, todas as nações vierem servir a Deus em Israel, então chamarão Jerusalém de trono do Senhor. E todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome de Yahvé, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então a arca, ela tinha esse simbolismo, né? Mas esse simbolismo, vamos dizer, ele vai ser ampliado, porque vai, na verdade, tomar toda a cidade de Jerusalém. E no capítulo 4, versículo 1, ele diz: se voltares, ó Israel, diz Yahvé, para mim voltares, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Então Jeremias, ele está profetizando, começou a profetizar cerca de 20 anos antes do cativeiro, e o povo não acreditava, talvez até pelo tempo, né? Porque nós falamos assim, 20 anos passa rápido, né? Mas quem está vivendo o momento, ouviu a profecia há 10 anos, há 15 anos, falar, isso não vai mais se cumprir. Mas a história mostrou que a profecia de Jeremias se cumpriu sim.